Então, de volta para o nosso passeio literário pelos estilos de época, estamos no século XVIII. Vamos lembrar? Aquele esqueminha que a gente fez, a gente pensou o quê? Descobrimento do Brasil, 1500, a partir de 1501 a gente começa a contar século, né? Então, século XVI, aí barroco. 17, né? 16, literatura de informação jesuítica, no século 17, barroco, e aí no século 18, uma nova tendência, arcadismo. Está sentindo que o mundo naquela época evoluía, avançava passos, né, calmos, não é isso? Um século inteiro para você processar as informações e ter alguma novidade. E essa novidade surge com o que a gente vai chamar de arcadismo, mas que poderia ser um neoclassicismo também. Para nós aqui no Brasil não será neoclassicismo. Neo significa novo. Um novo classicismo. Como nós teríamos um novo classicismo se não tivemos o Renascimento, que seria o início, né? o classicismo, na verdade, o início do classicismo. Então, para nós, a denominação vai ficar mais ligada à ideia do arcadismo mesmo, na literatura. Mas, para você ter uma ideia, o que acontece? Mini flashback. Idade Média, momento emocional, religioso, meio sombrio, pouca ciência e tal. Aí, Renascimento. Pensamento científico, retomada das referências da antiguidade clássica e por aí vai. A energia sobe aqui para a mente, não é isso? Mais racional. Aí, crise, conflito, barroco. Aí o barroco aqui, ó, no emocional de novo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é subir de novo, né? Porque a evolução do mundo é muito pendular. Então, o arcadismo vai subir mais uma vez. Subir para a razão. E nesse movimento de retomada de uma orientação artístico-científica, ou seja, de uma arte que se informa pela ciência em boa medida, pela razão em boa medida, nós teremos o iluminismo, não falei da arte, mas não só da arte, de uma humanidade, né, que se informa assim. Nós teremos o iluminismo na filosofia, que você sabe de história, que vai cultivar o conhecimento, o saber enciclopédico, vai valorizar isso, né? O empirismo na ciência, que caracteriza uma retomada mesmo da experimentação, né? Da prática, da abordagem científica dos fenômenos. E na arte, especificamente na literatura, o neoclassicismo ou arcadismo. Quando a gente fala de música erudita e fala de música clássica, a música clássica que a gente faz referência, ela começa aqui, entendeu? Claro que tem a música barroca, mas a gente fala música clássica, a gente está falando, na verdade, do que acontece aqui. Só que o termo música clássica já se tornou genérico e aí ele substitui o termo música erudita, e alguns professores da área até acham que música clássica é melhor do que música erudita, porque acham que a denominação erudita carrega um certo, sabe, um certo ar blasé, uma coisa assim que exclui os outros, como se fosse elitista a erudição. Então, eles preferem mesmo que se fale música clássica. Mas não importa. Na literatura, nós vamos ter o neoclassicismo ou o arcadismo. É importante a gente perceber a dinâmica social. A sociedade vem se transformando e vem se organizando. E nesse momento, se organizando também em termos da sua produção, comércio, são os artesanatos que vão passando para uma nova etapa de produção mais industrial, né? Todo esse conjunto de transformações vai fortalecendo uma classe nova, né? Um grupo social novo que é a burguesia. Essa burguesia, não confunda com um certo sentido também elitista atribuído à burguesia, hoje, quando a gente fala, é burguês, é como se ele fosse elitista, estivesse longe do povo. Essa burguesia, ela
emerge exatamente dessa camada mais popular e ela se caracteriza pelo comércio. Então ela é uma excluída. Frente aos nobres, ela é excluída. Ela tem dinheiro, ela tem recursos para viver certas coisas e até para favorecer a produção artística, mas ela não tem aquele status. E essa briga é longa, né? Você vê que isso começa lá no Renascimento, quando a gente tem toda aquela produção do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. Michelangelo contou com aquelas figuras incríveis chamados mecenas, né? Principalmente família Médici, justamente gente que tinha poder aquisitivo, mas não tinha status social e começa a apoiar determinados artistas. Isso vem do Renascimento. Você veja quanto tempo esse público está se formando, se estabelecendo e começando a consumir. E começando a marcar o seu território fortemente. Então, esse público vai querer arte, vai querer informação enciclopédica, vai querer, né, se ilustrar, vai valorizar, vai apoiar a abordagem científica, enfim. Esse novo público vai consumir também as obras de arte ali produzidas. E o arcadismo, ele vai recuperar, como eu falei, essa referência científica e racional. Eu queria voltar com você a uma imagem que é um desenho feito pelo Leonardo da Vinci a partir de um conjunto de medidas concebidas por um arquiteto da antiguidade que estabelecia o ideal de perfeição, né? O ideal de beleza. Chama-se o homem vitruviano. Dá uma olhadinha, a gente tem essa imagem para você. Esse homem vitruviano, se você continuar observando, você vai ver que ele vem inscrito, né, num círculo, não é isso? E, em parte, num quadrado. Essa representação, o próprio criador desse conceito tentou fazer várias vezes, mas basicamente só o Leonardo da Vinci foi capaz de colocar o homem vitruviano, né, no papel do jeito que tem que ser. E aí tem um conjunto de medidas que estabelecem relações proporcionais entre tamanho da mão, tamanho do braço, altura, enfim, todas as proporções que fariam daquele ser um ser belo, perfeito. Esse ideal de perfeição e de beleza está na abordagem científica e vai aparecer na abordagem artística, na busca pelo equilíbrio e pela expressão do belo. Veja que isso é o ideal do Renascimento. Camões já buscava esse belo ideal. O neoclassicismo, o nosso arcadismo, vai fazer isso, vai retomar essa proposta e continuar essa busca pelo belo ideal. Ideal entendido como esse ideal de perfeição e de equilíbrio das formas. Sejam essas formas físicas, né, arquitetônicas, ou mesmo as formas das palavras e das ideias colocadas num texto literário. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto.